Olá, pessoal do nono E, vamos estar realizando a nossa retomada de conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial, né? O período entre guerra, que foi o período, a crise de 1929 e o totalitarismo. A Primeira Guerra Mundial, ela vai estar iniciando em 1914 a 1918, né? Um contexto aí também vai estar direcionando aí a questão da partilha da África entre vários países, tá? A gente vai perceber a insatisfação da Itália e da Alemanha, a guerra do Franco-Prussiana, tá? Quando a França vai perder, lá no final do século XIX, a região Alsácia-Lorena para a Alemanha, né? Mas o início da Grande Guerra vai estar iniciando aí com o assassinato do Francisco Ferdinando, o príncipe do Império Austro-Húngaro, né? Com a morte dele, pelo um jovem, né, da Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro não vai estar aceitando as medidas, né, pela Sérvia, e com isso vai estar aí relacionado, né, ao crime. Né, e 28 de junho de 1914, né, vai acontecer aí a declaração da Primeira Guerra, né, a guerra à Sérvia. Então, aí esse é um contexto, está iniciando a Primeira Guerra Mundial. Né, dentro desse contexto vai haver aí as alianças políticas, né, a Tríplice Aliança, né, formada pela Itália, Império Austro-Húngaro, Áustria e Hungria, Alemanha, a Tríplice Entente, né, formada em 1907 pela França, Rússia e Reino Unido. Dentro desse contexto, pessoal, tem as trincheiras, né? As trincheiras era onde o soldado lutava, né, para conquistar um pequeno pedaço de território, né? Esses soldados ficavam dentro dessa trincheira sem condições nenhuma, né? Passava horas sem comer. Então, eles não... Fome, doença, né? Então, eles não tinham nenhuma questão de estar se lutando, além de lutar pela guerra, né? Então, as condições eram péssimas, né? Então, nessa trincheira, era um vale, tipo, um buraco, onde que eles ali tentavam se defender ali, né? Contra o ataque do inimigo. Então, aí a gente vai perceber as novas tecnologias bélicas, né? Que aí vai ser aí as armas, né? Então, os soldados vão estar lutando aí nas trincheiras. As mulheres também vão participar da guerra, principalmente nas indústrias bélicas, né? Como empregadas. Então, elas vão estar ajudando aí o contexto aí da Primeira Guerra Mundial, né? O fim do conflito. Vai ser aí a entrada, pessoal, dos Estados Unidos, tá? Do lado da Tríplice Entente, né? Vai haver o Tratado de Versalhes, né? Para estar aí trazendo o contexto aí de paz, né? Para finalizar a guerra. A Alemanha vai ter que devolver, né? A Alsácia de Lorena para a França. Então, aí, né, na questão de guerra, vai morrer mais de 10 milhões de pessoas. Dentro desse contexto, da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, vai ser chamado entre guerras, né? E um contexto muito interessante vai ser a crise de 1929, né, chamado de Grande Depressão, que é a quebra de bolsas de Nova York, tá? Então, essa quebra de bolsa era investimento que todos os países investiam nas ações. Então, com essa queda, pessoal, vai estar aí acontecendo aí, conhecido como crise de 1929. O New Deal é um plano de recuperação para estar estabilizando a economia, tá? Dentro desse contexto aí, da crise de 1929, vai estar aí participando, né, Getúlio Vargas, né, vai estar aí fazendo investimento, porque o Brasil produzia muito café, e acaba que o preço vai estar abaixando, né, então ele vai ter que estar aí
ele vai destruir mais de 78 milhões, né, de sacas de café, né, para estar aí tentando manter o preço no contexto aí dos fazendeiros, dessa comercialização. Houve também, pessoal, o regime totalitário. O que é regime totalitário? Era um controle total da sociedade pelo Estado, né? Então, era perseguições aos opositores, né? Outros partidos, né? Vai estar aí trazendo a nação de patriota, nacionalismo. Então, vai haver um governo que vai estar investindo em armas bélicas, né? Dentro do totalitarismo, é um governo também racismo, né? Principalmente contra os judeus, os negros e assim por diante. Então, dentro do contexto nazismo, vai estar aí colocando, né, a raça ariana superior, né? Então, nós vai perceber o contexto do regime totalitarismo, o fascismo, o nazismo e o stalinismo. O fascismo vai estar iniciando na Itália pelo Benito Mussolini, né, que foi um grande líder do fascismo, né, com ideia nacionalista, autoritária e anticomunista, né, que vai estar vestindo a camisa preta, né, que são grupos armados uniformizados, né? Então vai trazer esse contexto aí conhecido como fascismo. Já o nazismo, pessoal, ela vai estar aí dentro do contexto aí 1933, 1945 na Alemanha. É o contexto que vai estar entrando aí a Segunda Guerra Mundial, né? O grande líder Adolfo Hitler, né, que foi o grande líder do nazismo, né? Teve a Mein Kampf, que foi uma ideologia nazista, em questão aí de estar aí prendendo, né? O livro, né, Ideologia Nazista, foi resumido pelo Adolf Hitler em seu livro escrito durante o período que ele estava preso, né? Surge o antissemitismo, que é o nome dado ao ódio, né, que havia aí contra os judeus. Houve o Holocausto, onde morreram morte de 6 milhões de pessoas, né? A maioria era judeus. Essas pessoas no Holocausto, pessoal, eles eram fuzilados e também eles eram mortos na câmara de gás. Houve a questão também da expansionismo territorial sobre a Austrália e Tchecoslováquia, tá? Quando aí houve a invasão aí na Polônia em 1939, né, entre os franceses e os britânicos, né, que conseguiu aí declarar a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Polônia, pessoal, ela tem um contexto muito sobre o Holocausto, né, um museu na Polônia, dentro do contexto aí da Segunda Guerra Mundial, né. Temos o stalinismo, né, 1924 a 1953, na União Soviética, né? Através do Joseph Stalin, né? Lembrando que a União Soviética, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin vai estar aí governando em 1924 e 1953, né? Ele vai incentivar aí as chamadas indústrias. Então, é uma questão aí de coletivação das fazendas e a agricultura. Então, ele vai dar incentivo à questão da indústria, mas ele vai estar um contexto político socialista, pessoal. Então, esse é o contexto da retomada do conteúdo para o segundo bimestre.